E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, a nossa aula de hoje, então, ela vai estar, melhor dizendo, no setor A do caderno do aluno, certo? Ela trata, então, das aulas 17 e 18, que vão trabalhar sobre massa atômica de um isótopo e massa atômica de um elemento. Estas duas aulas se iniciam na página 234 e vão até a página 236. Para a gente dar início, o senhor quer fazer uma pergunta para vocês. Quanto tu pesa? Quanto você pesa? Ou melhor dizendo, qual a sua massa, né? Quando a gente fala em massa, né, qual a sua massa, essa resposta pode não ser muito agradável para algumas pessoas, mas é muito fácil de se responder. Basta nós subirmos numa balança, né, e vamos então descobrir o nosso valor lá referente à nossa massa. Mas na realidade, quando nós subimos em uma balança e vemos aquele valor normalmente em quilogramas, né, nós estamos fazendo uma relação, certo? Uma relação entre um padrão, certo? E a nossa massa. Essa relação, então, é entre a massa do objeto em questão e a massa que aparece para nós em quilograma, é a relação que eu tenho da massa com 1 quilograma. Este quilograma é a unidade padrão, então, escolhida em 1960 pelo Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI, para dizermos que isto é 1 quilograma, certo? O quilograma padrão, que está lá então na França, dentro destas 3 cúpulas, aqui destas 3 cápsulas, para se evitar então as mudanças de temperatura, mudanças de ar aqui dentro, né, para não se interferir na massa, ele é um cilindro, certo, de 3,917 centímetros cúbicos, eu acho que é, certo? De altura e de diâmetro, feito de 10% de irídio e de 90% de platina. Então, este carinha aqui de dentro, ó, ele é o padrão para 1 quilograma, certo? Então, todas as medidas que nós fizermos de massa em quilograma se refere, tem como padrão esse carinha aqui. É a mesma coisa, então, que nós pegássemos esse cara, colocássemos em uma balança de um lado e uma melancia do outro, né? O padrão é sempre este quilograma padrão que está lá no Museu de Medidas lá na França, certo? Indo adiante, uma outra perguntinha que o senhor tem para fazer para vocês, tá? Qual é a massa de um átomo? Para nós medirmos a massa de um átomo, nós podemos também pensar que o mesmo princípio de se usar uma balança pode ser válido, certo? E de novo aqui, ó, se eu colocar o meu átomo, eu tenho que lembrar que eu preciso ter um padrão, certo? Este padrão para nós, ao invés de ser quilograma, será unidade de massa atômica U. O padrão, então, para pesagem de átomos, de elementos químicos, de isótopos, é a unidade de massa atômica. Certo, gurizada? Vamos entender melhor esse negócio. A unidade de massa atômica é uma escala, então, referente a um padrão. Que padrão é esse? Qual padrão foi escolhido? O padrão escolhido para a unidade de massa atômica é o isótopo mais comum do carbono. Certo? O carbono que tem massa igual a 12. Então vamos dar uma olhada. Esse carbono 12 foi atribuído 12 unidades de massa atômica. Aqui a gente tem uma ilustração, né, como se fosse um gráfico em pizza, né, onde eu tenho 18 unidades de massa atômica para formar o isótopo do carbono com massa 12, certo? Então, quando a gente pensa em uma unidade de massa atômica, uma fatia desta pizza, uma fatia deste bolo, certo? Nós temos então como sendo U é 1/12 da massa do carbono 12. E a partir deste padrão, nós iremos medir todas as massas
atômicas todas as massas atômicas de isótopos de elementos químicos. Este padrão do carbono 12, então que tem 12 unidades de massa atômica, é o padrão estabelecido para a massa dos elementos químicos, certo? Vamos dar uma olhada melhor aqui, ó. Massa atômica, Ma. A massa atômica, ela é baseada para cada mistura isotópica dos elementos. Quando a gente olha na tabela periódica, o elemento que aparece para nós na tabela periódica é uma média aritmética ponderada, certo? Dos isótopos, das massas dos isótopos. Passou o trovão? De novo. A massa atômica, ela é então a média aritmética ponderada entre as massas atômicas dos meus elementos, né? Dos meus isótopos, em relação à abundância que esses caras existem na natureza. Existe uma fórmula que é massa atômica, certo? Que pode ser para um elemento, para um isótopo, não importa, é a massa atômica em unidades de massa atômica, que é a massa do meu isótopo 1 vezes a abundância do meu isótopo 1 mais a massa do isótopo 2 vezes a abundância do isótopo 2. Como esta abundância aqui, ó, normalmente ela é dada em porcentagem, nós temos a divisão pelo número 100 para se retirar, então, este aqui é uma razão se retirando a porcentagem, por isso que a gente divide por 100 na fórmula, certo? Vamos adiante. O senhor traz um exemplo para nós de como nós vamos calcular, então, uma massa atômica. Olha o exemplo. Calcular a massa atômica do elemento cloro, sabendo que este possui 2 isótopos. Ele nos dá uma tabelinha, ó. Isótopo, cloro 35 e cloro 37. Este 35 e este 37 aqui, ó, são as massas, certo? As massas relativas destes caras, certo? As massas relativas desses caras. São as massas após um arredondamento, certo, gurizada? Eles têm a abundância relativa, em torno de 75,4%, e o Cl37, 24,6%. Aqui eles têm as massas atômicas, então, destes caras, tá? Cl35, 34,969 e 36,966. Provavelmente, a massa do cloro vai estar muito próxima a 35 aqui, ó, porque o isótopo que tem maior abundância tem quase massa 35. Mas vamos dar uma olhada no cálculo aqui, ó. Então aqui nossa fórmula, massa atômica, massa do isótopo 1 vezes a abundância do isótopo 1 mais a massa do isótopo 2 vezes a abundância do isótopo 2 dividido por 100. Aí eu vou colocar meus valores, ó. 34,969 vezes 75,4 mais 36,966 vezes 24,6 dividido por 100. Este valor nos dá em torno de 35,460 unidades de massa atômica. Lembra que o senhor falou que ia ficar em torno de 35? Porque este cara tem uma abundância relativa maior. Feito. Indo adiante. Vamos então praticar um pouquinho os exercícios de classe da aula 17. Tá? O senhor dividiu estes exercícios nas duas aulas. Tá? O exercício 1 diz assim, ó, observe a figura a seguir, ela representa um modelo da unidade de massa atômica U. Se o carbono 12 fosse um bolo dividido em 12 fatias iguais, cada fatia corresponderia a 1 U. Essa aqui é a imagenzinha que a gente já conversou, né? Foi daqui que o senhor tirou para a explicação, lá para o slide de explicação de vocês, certo? Então a gente tem um bolo dividido em 12 fatias, cada fatia é uma unidade de massa atômica. Somando as 12 fatias, nós temos então a massa atômica do carbono 12. Então agora eles querem que a gente dê uma olhada nesta balança, né? E nos fazem uma pergunta. Quantas fatias de carbono 12 você colocaria no outro prato para equilibrar a balança? Complete o desenho. Bom, aqui, gurizada, nós temos um átomo de hélio. E aqui a gente pode enxergar que o hélio tem 4 unidades de massa atômica, certo? Então, quando a gente pesar, nós podemos lá pensando
nas 12 fatias do carbono que formam o carbono 12, 4 dessas fatias aqui, ó, formariam o hélio 4, né? Se o carbono 12 tem 12 fatias, o hélio 4 vai ter 4 fatias, certo? Na letra B, complete a frase. A massa atômica do hélio vale quantas fatias? 4 fatias, né? 4 unidades de massa atômica. Complete a frase. Um átomo de carbono 12 terá a mesma massa que tananã, átomos de hélio. Se cada hélio tem massa igual a 4 unidades de massa atômica, 3 vezes 4 são 12, né? Então, 3 átomos de hélio equivalem a um átomo de carbono 12. Feito, gurizada? Bem fácil, né? Indo adiante, calcule a razão entre a massa do isótopo magnésio 24 e a massa do. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar que razão, falou em razão numa questão, está falando de divisão. Você deve fazer a divisão para encontrar a relação mássica desses caras. Então aqui o Soro já traz para vocês a massa atômica do trítio, 3 unidades de massa atômica, e do magnésio está aqui já nos dizendo 24 unidades de massa atômica. A razão entre essas massas para nós descobrirmos a proporção é bem fácil de se fazer. Magnésio dividido pelo trítio, 24 por 3 é 8, certo? Então, a massa do átomo de magnésio 24 é igual à massa de 8 átomos de trítio, certo? 8 vezes é a proporção existente entre esses caras da letra A. Na letra B, fala do hélio com magnésio, né? De novo, nós vamos fazer a razão entre esses caras. 24 dividido por 4 é 6. Então, a massa do magnésio é 6 átomos de hélio. 6 vezes a massa do hélio dá a massa do magnésio. Tranquilo? O 3. A massa do prótio. Ó, o prótio, não te esquece. Ele tem um próton e um elétron. Certo? A massa do elétron, ela é praticamente desprezível. A massa do próton é muito próxima à massa do 2 nêutrons. Não. Ele nem tem nêutron, o próton. Um próton e um nêutron. Está aqui, a letra B. Essa é a nossa resposta certa. Certo? Está aqui, ó. Um próton e um elétron de massa desprezível. Massa do próton é aproximadamente igual à massa do próton, que é aproximadamente igual à massa do nêutron. Ele pede na 4 para nós fazermos uma nova comparação entre os isótopos do cobalto 60 e do carbono 12. Certo? Então, aqui carbono 12, 12 unidades de massa atômica. Cobalto 60, 60 unidades de massa atômica. De novo, 60 dividido por 12 dá 5. Né? Então, um átomo de cobalto 60 tem a massa de 5 átomos de carbono 12. Feito? Da aula 17, o senhor gostaria que vocês fizessem, então, as questões do em classe, certo? Não são muitas. Vamos lá aos exercícios, as tarefas do em classe da aula 18. Já vai mudar um pouquinho o patamar aqui, tá, gurizada? As tabelas periódicas indicam o valor de 12,01 U para a massa atômica do elemento carbono, que é composto por 3 isótopos. Nos dá os isótopos, carbono 12, 13 e 14, porcentagem natural de número de átomos, abundância ocorrente. Olha aqui, ó, 99% do carbono 12. Portanto, é muito barbada lembrar, olha aqui, ó, 12,01 para o carbono 12, a massa desse cara, a média provavelmente vai dar em torno de 12. Né? Só por olhar a abundância do carbono 12. Letra A. Como a massa atômica é uma média ponderada, é previsível que seu valor seja próximo a do isótopo mais ou menos abundante. Sempre do mais abundante. Né? Quem tem mais vai ter maior responsabilidade pela massa isotópica. Certo? Portanto, a mais abundante, como o senhor já tinha falado anteriormente para nós. Letra B. Construa a expressão algébrica da média ponderada do elemento carbono e calcule.
Galera, o senhor mostrou para vocês lá no exemplo do cloro. Tá aqui, ó. Massa atômica é 12U vezes a abundância desse cara, mais 13 vezes 1, dividido por 100. Por que o carbono 14 foi desprezado? Porque ele tem uma massa, uma quantidade em porcentagem de 10 na menos 15. É um número nada. É realmente desprezível. Tá? Então, olha aqui, está em torno de 12 de novo. Certo, queridos? Vamos ao 2. Olha aqui, ó. O elemento químico boro, utilizado na fabricação de vidros, tem massa atômica de 10,8U. Sabendo que o elemento é formado pelos isótopos boro 10 e boro 11, qual é a porcentagem de cada isótopo na mistura isotópica? Bom, o que eu tenho que lembrar? Que a soma dos meus isótopos obrigatoriamente deve me dar 100%, certo? Então, o primeiro pensamento é: porcentagem do 10 é x, porcentagem do 11 é 100 menos o x. Esse é o primeiro pensamento de montar o nosso sistema, certo? Isso são ponderações e interpretações de um problema matemático, certo? Aqui deixamos de ter química. Indo adiante. Com isso eu consigo montar a minha fórmula. Ó. A massa atômica é 10,8, como o problema nos deu. 10x mais 11 vezes 100 menos x, dividido por 100, isolo a variável x, encontro 30%. Certo? Bom, este 30% é o meu x. 100 menos x é 70, me dá lá o 11. Certo? Como é que eu sei quem é que tem a maior porcentagem? Basta olhar aqui. Ó. Qual é a maior massa? Olha a massa, média ponderada, 10,8. É mais perto do 11 do que do 10. Certo, queridos? O senhor gostaria também que vocês fizessem os exercícios do em casa da aula 18, certo? A tarefa mínima e a tarefa complementar, como nós já vimos fazendo anteriormente. Gurizada, na aula de hoje, surge para nós então a questão desafio, certo? A questão desafio começará a aparecer em todas as nossas aulas, tá? Esta questão deverá ser entregue na plataforma Plural até as 22 horas do dia da nossa aula. Na aula de hoje, certo? Então ela deve ser entregue até as 22 horas do dia 30 de 6 de 20, que é o dia de hoje. O senhor vai postar juntamente com o nosso roteiro de aula esta questão lá na plataforma Plural. Mas o senhor mesmo assim traz para a gente dar uma olhadinha e entender um pouquinho desta questão aqui na nossa aula. O elemento genérico B tem massa atômica de 45,2 U, unidades de massa atômica, e apresenta os isótopos B44, B45 e B46. Sabendo que a ocorrência do isótopo 45 é de 40%, qual a ocorrência, a abundância do isótopo 46, certo? Te lembra que a soma dos isótopos, as massas desses isótopos, aqui ó, 44 é a massa, 45 é a massa, 46 é a massa. A abundância do 45 é 40. A soma das abundâncias deve dar 100%, certo? De novo, a questão deverá ser respondida na plataforma Plural até as 22 horas do dia de hoje, 30 de 6 de 2020, certo? O senhor quer desejar para vocês bons estudos, uma ótima semana, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!